bom dia. Eu quero agradecer muito aos organizadores deste congresso, a Iris, como diretora da escola, pelo convite de poder participar desse congresso e poder compartilhar esses momentos com os colegas. Quero também cumprimentar os organizadores desse nosso congresso pela temática escolhida, que revela e dá a exata dimensão do compromisso da magistratura com a sociedade, com os desafios que se apresentam um mundo complexo como esse de hoje. E o tema dos direitos humanos é um tema especialmente importante, decisivo e fundamental, e que tem atrás de si o peso de um certo desgaste produzido especialmente por setores que buscam o resgate daquele autoritarismo e daquela leitura de mundo diversa da compreensão que nós, que temos um compromisso com a justiça, nos animamos a ter. Marchionati me colocou uma observação super interessante de falar depois do Emílio. Quer dizer, em primeiro lugar, que o Emílio é nosso maestro, nosso mestre, e falar depois do Emílio, na verdade, as coisas ficam muito facilitadas, haja vista que abre os caminhos, descortina os passos que devem ser, por nós todos, atravessados. Mas eu quero compartilhar com os colegas uma experiência. Eu e o Ricardo, por exemplo, somos da turma de pretores de 84. E quando eu era pretor, fui para a comarca de Lajeado. No ano de 1986, havia uma greve do magistério. Os professores estavam em greve e extremamente mobilizados. E estavam todos concentrados num ginásio de esportes em Lajeado e desejavam transformar essa concentração em momentos culturais e discussão de temas políticos e institucionais. E um dos dirigentes do CEPERS, com quem eu tinha muita amizade, disse: "Ô, Saraiva, dia tal, contamos contigo para falar sobre liberdade e democracia para os professores que estão concentrados no ginásio." Eu disse: "Não tem problema, que horas é?" "Às 10 horas. "Beleza, 10 horas vamos lá dar uma força para o movimento." Eu fui, tranquilo, coração aberto. E lá chegando estava o Paulo Bisol, que era o companheiro de mesa, para falar sobre democracia e liberdade. E dali a gente percebe por que durante o dia a gente só vê o sol, que é uma estrela, e durante a noite a gente consegue ver todas as estrelas. Porque o brilho do sol não permite que se veja as estrelas durante o dia. E ali, junto com o meu irmão e querido Paulo Bisol, eu tive a perfeita consciência e clareza disso. Quero te dizer, Emílio, que falo aqui em homenagem a ti. Tu que és para nós brasileiros, uma vez eu te disse isso, tu está para o direito da infância no Brasil, como o Teixeira de Freitas está para o direito civil na Argentina. Tu, como um argentino, cumpriste no início dos anos 90 no Brasil um papel fundamental que permitiu que o Estatuto da Criança e do Adolescente pudesse avançar, e os avanços que foram possíveis desenvolver ao longo desse tempo, Bento, tem, sem dúvida nenhuma, naqueles primeiros momentos dos anos 90, um aspecto fundamental. E o Emílio foi, sem dúvida nenhuma, quem conduziu a todos nós naquele período. Um período em que eu chegava aqui em Porto Alegre, aliás, chegava ali em Porto Alegre para trabalhar na Vara da Infância, que o Marcel Hoppe era o juiz da infância, me convidou para ir para o 3º Juizado da Infância e Juventude. E, João Ricardo, um dos comentários que eu vi, por isso eu fico feliz pela alternativa proposta nesse congresso por nossa associação, um dos comentários que eu ouvi de quase todos os colegas juízes na época, quando o Marcel me fez o convite para ir para a Vara da Infância, eu que sou um juiz da turma de 86 e que, portanto, em 91 tinha 5 anos de carreira e estava na entrância final, foi a seguinte frase: "Saraiva, tu és um louco. Tu está indo para o juizado de menores. Então tu vais enterrar tua carreira.
porque como é possível um juiz que chegou em Porto Alegre tão rápido, e a nossa turma teve muita sorte, nossos colegas daquela turma tiveram um momento de sorte e que possibilitou a gente chegar rápido à capital. E a visão que os juízes então tinham era que o juizado de menores era um lugar para os dinossauros enterrarem a sua carreira, porque, como já disse uma vez um certo corregedor, seria uma jurisdição de menor necessidade de conhecimentos jurídicos e que bastaria um pouco de boa vontade para poder exercê-la. O fato é que desde então, faz quase 19 anos, isso é a minha cachaça. E fico feliz de poder estar aqui nesse momento para tratar do tema de direitos humanos, porque não há como abordar o tema da infância e da juventude se não for na dimensão e no contexto dos direitos humanos, onde poderíamos estabelecer um paralelo com o direito das mulheres, isso que Emílio lançou aqui, essa lembrança em relação ao direito da mulher. Para nós brasileiros é exatamente a mesma questão. Foi o Estatuto da Mulher Casada que, em 1962, retirou a mulher brasileira da condição de relativamente capaz, onde estava ao lado dos silvícolas, dos pródigos e dos menores púberes, para ser reconhecida como sujeito de direitos. Então, a caminhada do direito da mulher e do direito da criança é uma caminhada que se faz em paralelo. É uma caminhada quase contemporânea nos avanços. E aí nós poderíamos incluir todo o conjunto dos direitos humanos nessa discussão. Mas, na dimensão que se propõe dar nessa fala, eu gostaria de compartilhar com os colegas algumas preocupações, até a partir da pergunta do Bento, que me propõe dar um norte um pouco distinto à abordagem que pretendia fazer. Mas antes, algumas reflexões. E as faço em homenagem aos colegas para ver que há um texto de um francês chamado François Hoste, não sei se tiveram conhecimento, até a gente tem vontade de publicar na revista do Juizado da Infância e Juventude, fazer uma tradução livre. O texto do François Hoste busca, a pedido da Escola da Magistratura da França, estabelecer o perfil do juiz, onde enquadrar o juiz. Uma vez, para o Unicef, a gente teve a possibilidade de construir um texto também na linha do perfil do juiz da infância. Mas o que o François Hoste fala do perfil do juiz? E acho que é uma reflexão que a gente pode fazer sem jamais perder o local que nós ocupamos. Mas François Hoste aborda o tema estabelecendo assim 3 grandes modelos de juiz. E eu acho que, refletindo sobre isso, me parece que é bem razoável a classificação que ele faz. E ele utiliza figuras da mitologia grega para fazer essa referência, né? E se utiliza de Júpiter, de Hércules e de Hermes, ou Mercúrio, Hermes, para estabelecer as referências de juízes. E o juiz jupiteriano, na linguagem de François Hoste, que é um juiz muito presente na nossa lógica, é aquele juiz que contemplaria o mundo assim, a partir da lógica da pirâmide keuseniana, assim. Aquele juiz que mede o mundo a partir da dogmática, né? O juiz que estabelece o mundo a partir de uma lógica legalista, dogmática, e que conduz a sua postura a partir desse lugar de Júpiter. O segundo modelo de juiz, e François Hoste dizia que esse juiz jupiteriano é o juiz clássico do século XIX, o segundo modelo de juiz, diz ele, seria o juiz Hércules, aquele que inverte esta lógica e que, a partir do fato, procura construir a jurisprudência e muitas vezes se descola do tema da lei, e por isso Hércules, né, para fazer essa construção da solução da questão concreta posta a seu julgamento. E ele diz, François Hoste, que enquanto que para o juiz jupiteriano a lógica é a lógica da pirâmide, para esse juiz Hércules a lógica é a lógica do funil, uma pirâmide invertida, onde tudo recai na figura do juiz e ele terá que encontrar a solução do caso concreto. Eu não faço aqui a apologia de um ou de outro momento, ou de um ou de outro modelo, mas menciono um terceiro modelo de juiz, que o mesmo François Hoste fala,
e supõe seja o juiz do século XXI, que seria o juiz Hermes,